Hoje estamos aqui na Lagoa de Araruama para gravar mais um dia de leitura do livro O Maravilhoso e Bom Deus, de James Bryan Smith. Estamos no capítulo 1, na segunda parte. Vamos reiniciar a nossa leitura. Tenho certeza que esse livro irá edificar a sua vida como tem edificado a minha. Vamos à nossa leitura de hoje. Tema desse capítulo de hoje, dessa parte do capítulo 1, a narrativa de Jesus. Mudamos por vias indiretas. Jesus sabia como as pessoas se transformam. É por essa razão que ele ensinava por meio de histórias. Ele usou narrativas para explicar sua compreensão sobre Deus e o mundo. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Mateus 13:31. Um homem tinha 2 filhos. Lucas 15:11. Se adotarmos as narrativas de Jesus a respeito de Deus, conheceremos Deus adequadamente. O oposto é verdadeiro. Mudamos não ao reunir toda a nossa força de vontade, mas ao alterar nosso modo de pensar, o que também envolve modificar nossas ações e nosso ambiente social. Mudamos indiretamente. Fazemos o que podemos fazer a fim de capacitar-nos a fazer aquilo que não podemos fazer diretamente. Mudamos por vias indiretas. Peyton Manning praticava a mudança por vias indiretas. Ele foi o artilheiro Super Bowl do XLI. Era uma noite chuvosa e a bola estava escorregadia. Rex, o artilheiro do time perdedor, errou várias vezes o alvo. Peyton, contudo, não errou nenhuma jogada. Semanas depois da final, um repórter descobriu que toda semana, durante a temporada inteira, Manning fazia seu centro, aquele que batia sua bola, Jeff, bater para ele bolas de futebol encharcadas. Ele treinava a receber bolas molhadas para que se estivesse pronto na ocorrência de chuva. Embora seu time disputasse metade dos jogos em estádios cobertos, Manning fez o que podia fazer: treinar exaustivamente a recepção das bolas molhadas, para estar capacitado a fazer aquilo que não poderia fazer sem preparação: jogar muito bem na chuva. Não conseguimos mudar simplesmente dizendo, quero mudar. Precisamos examinar o que pensamos, nossas narrativas, como agimos, nossas disciplinas espirituais e com quem estamos interagindo, nosso contexto social. Se modificarmos essas coisas e podemos modificá-las, então a mudança acontecerá naturalmente em nós. Por esse motivo, Jesus disse: seu fardo era leve. Mateus 11:30. Se pensarmos de maneira que ele pensava, se fizermos as coisas que ele fazia e passarmos tempo com pessoas que pensam e agem da mesma forma, nós nos tornaremos como ele, e esse não será um desafio tão difícil assim. Se alguém tivesse perguntado a Peyton depois de Super Bowl, então, foi difícil lidar com a bola de futebol molhada? Ele provavelmente teria respondido algo como: não, eu treinei isso o tempo todo enquanto ninguém estava assistindo. Essa é a minha ilustração perfeita da mudança por vias indiretas. Acredito que existe um método confiável de mudar nosso coração. Não é complicado nem difícil. Esse método não se baseia na força de vontade. Começamos com um triângulo de transformação. Envolve 4 elementos básicos. Número 1, mudar as histórias em nossa mente. 2, engajar-nos em novas práticas.
Número 3, refletir e dialogar com outras pessoas que seguem o mesmo caminho. 4, fazer tudo isso sob a orientação do Espírito Santo. Passo 1, mudar nossas narrativas. Somos criaturas que vivemos de acordo com nossas histórias. Desde cedo, nossos pais nos contam histórias que nos ajudam a interpretar como a vida é ou deveria ser. Somos naturalmente atraídos por histórias e precisamos segui-las até o final, porque elas são excitantes. Jesus ensinava principalmente usando histórias. Uma justificativa séria que as histórias são inesquecíveis. Talvez não possamos lembrar muitas ou algumas bem-aventuranças, mas todos conseguimos lembrar a história do filho pródigo. Quando passamos por uma experiência significativa, uma daquelas que nos moldam para o resto de nossas vidas, nós a transformamos em uma história. Por exemplo, uma poderosa experiência na infância pode ter sido uma festa de aniversário especial, na qual você ganhou o presente pela qual tanto esperava. Você talvez não recorde todos os detalhes do evento, mas se lembra da festa como uma narrativa. Quem compareceu, o que as pessoas disseram, como se sentiu, qual era o formato do bolo de aniversário. A narrativa é uma função central da mente humana. Nós transformamos tudo em história a fim de atribuir sentido à vida. Nós sonhamos na forma de narrativa, sonhamos acordados com narrativas, recordamos, antecipamos, esperamos, desesperamos, acreditamos, duvidamos, planejamos, revisamos, criticamos, construímos, fofocamos, aprendemos, odiamos e amamos por meio de narrativas. Na verdade, não podemos evitar isso. Somos criaturas que se guiam por histórias. Elas nos ajudam a navegar em nosso mundo, a entender o certo e o errado e a encontrar significado. E a moral da história é: há vários tipos de narrativas. As narrativas familiares são as histórias que aprendemos de nossa família imediata. Nossos pais nos transmitem sua visão do mundo e seu sistema ético por meio de histórias. Questões chaves como: quem sou? Por que estou aqui? Tenho valor como pessoa? São respondidas logo cedo na forma de narrativa. Há as narrativas culturais. De nossa cultura aprendemos valores, o que é importante, o que significa sucesso, na forma de histórias e imagens. Os norte-americanos, por exemplo, aprenderam o valor do individualismo absoluto por meio das histórias do passado. A Revolução, os pioneiros. Existem as narrativas religiosas, histórias proferidas no púlpito e na escola dominical e registradas nos livros religiosos, que nos ajudam a entender quem é Deus, o que Ele quer de nós e como devemos viver. Finalmente, há narrativas de Jesus, as histórias, a imagem que Jesus nos contou para revelar o caráter de Deus. Todos nós somos moldados por histórias. Na verdade, nossas histórias, uma vez em vigor, determinam boa parte de nosso comportamento, independente de sua precisão ou real utilidade. Uma vez que essas histórias são armazenadas em nossa mente, elas permanecem praticamente sem nenhuma contestação até a nossa morte. E aqui está o ponto principal. Essas narrativas dirigem e frequentemente destroem nossa vida. Por essa razão, é fundamental ter as narrativas certas. Uma vez que descobramos as narrativas dentro de nossa mente,
podemos compará-las à narrativa de Jesus. Como Jesus é o Filho de Deus eterno e preexistente. Ninguém conhece Deus ou a natureza e o significado da vida mais que Ele. As narrativas que Jesus são a verdade. Ele próprio é a verdade. Portanto, a chave é adotar as narrativas de Jesus. Jesus revelou seu Pai a nós. O Novo Testamento nos faz conhecer um Deus repleto de bondade e poder, amor e beleza. Conhecer o Deus de Jesus é conhecer a verdade sobre quem Deus realmente é. Para mudar, precisamos, antes de tudo, mudar nossa mente. A abertura do primeiro sermão de Jesus foi: arrependam-se, metanoia, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3:2. Metanoia refere-se à transformação mental de uma pessoa. Jesus entendia que a mudança começa na mente. O apóstolo Paulo disse a mesma coisa quando exortou: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Nossas narrativas familiares, culturais e até mesmo religiosas podem ter suas raízes no reino deste mundo. Como seguidores de Cristo, somos chamados a conservar nosso pensamento nas coisas do alto. Colossenses 3:2. Acima de tudo, somos chamados a ter a mente de Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Filipenses 2:5. Adotar as narrativas de Jesus é uma maneira de ter a mente de Cristo. Uma vez que tenhamos as narrativas corretas em vigor, a mudança começará. No entanto, ter as ideias e as informações certas é apenas o primeiro passo. Passo 2. Pôr em prática os exercícios de treinamento para a alma. Com as narrativas certas em vigor, precisamos fortalecê-las no restante de nossa vida, por meio de atividades específicas que têm por objetivo tornar as narrativas reais, não somente para a nossa mente, mas também para nosso corpo e nossa alma. Você pode chamar essas atividades de disciplinas espirituais, mas eu prefiro chamá-las de exercícios de treinamento para a alma. A razão para isso é que as disciplinas espirituais não são realmente espirituais. Pensar que elas são espirituais leva as pessoas a praticá-las como atividades isoladas que são realizadas para tornar uma pessoa espiritual. Seja lá o que isso quer dizer. Dessa forma, essas disciplinas não são realizadas com um propósito específico e frequentemente são cumpridas de modo legalista, a fim de merecer o favor de Deus ou de outras pessoas. As disciplinas espirituais tratam de sabedoria, não de justiça, mas são práticas sábias que treinam e transformam o nosso coração. Os atletas entendem a necessidade de treinamento. Eles correm, levantam peso e exercitam-se muito para que possam desempenhar suas atividades com naturalidade, facilidade e força durante a competição. Em várias passagens, Paulo comparou nossa vida cristã ao treinamento de um atleta. 1 Coríntios 9, 25 e 1 Timóteo 4, 7, 8, 2 Timóteo 2, 5. Vocês têm praticado exercícios espirituais como oração, leitura bíblica ou solicitude em sua vida?
Em caso positivo, com que intenção e com que resultado? Da mesma forma, quando nos engajamos em disciplinas espirituais, como os exercícios de treinamento para a alma, estamos trabalhando para mudar nossa maneira de viver. As disciplinas espirituais visam um efeito terapêutico. As pessoas que passam por terapia física engajam-se em exercícios como extensões, alongamentos e levantamentos para melhorar sua capacidade. A maneira de praticarmos os exercícios de treinamento para a alma deve ser a mesma. Fazemos essas coisas, mesmo que doa um pouco, porque queremos melhorar nosso modo de agir. Elas são partes essenciais da transformação de nossa alma. Passo 3. Participar de uma comunidade. Os seres humanos são habitantes de comunidades, assim como a Trindade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo. Vive em comunidade. Também nós, que somos feitos à imagem de Deus, estamos destinados a viver e a amar em comunidade. Infelizmente, porém, a formação espiritual com frequência é considerada um desafio predominante individualista. Tendemos a pensar em nosso crescimento espiritual como uma atividade pessoal e não como uma atividade comunitária. A formação espiritual acontece de maneira mais profunda no contexto de um grupo. Participar de um grupo permite que nós incentivemos e nos encorajemos uns aos outros. Veja Hebreus 10, 24. A melhor maneira de usar este livro para fazer uma mudança completa e definitiva em sua vida é trabalhar nele em boa companhia. É lógico que você pode ler o livro por conta própria e fazer os exercícios de maneira que preferir, mas minha pesquisa de campo para este material diz que a abordagem individual tem impacto menor. Qual tem sido sua experiência de amizade ou comunidade cristã? Vamos parar por aqui a nossa leitura de hoje. Nesse capítulo, nessa parte, estamos falando sobre a importância de treinar. Treinar é treinar a sua vida espiritual, treinar a sua alma com pensamentos bons, treinar a sua alma e o seu espírito com atitudes boas. Então, se você não tem treinado a sua alma com leitura bíblica, se você não tem treinado a sua alma com oração, com jejum, mude, transforme a sua vida, pratique exercício, não só físico, mas espiritual. Transforme a sua vida, transforme a vida da sua família através da oração, através da sua mente. Muda a sua mente, transforme, realize uma metanoia na sua vida. Eu creio que o Senhor pode fazer isso, mas depende de nós mesmos. Muitas vezes achamos que o que fazemos está certo, muitas vezes afirmamos eu estou certa, eu não vou mudar, eu não preciso mudar. E muitas vezes, para que aconteça uma mudança no seu esposo, no seu filho ou naquela pessoa que está próxima a você, é necessária uma mudança sua. Então, reveja as suas atitudes, reveja os seus pensamentos e mude. Mude, sempre precisamos mudar. Não seremos perfeitos nunca. Nunca seremos perfeitos, mas sempre existirá algo a ser mudado em nós. Sempre. Tenha certeza disso. Vamos orar para agradecer ao Senhor. Não sei se eu falei, mas vou repetir. Estou aqui na Lagoa de Araruama para gravar essa parte do livro, tá? Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais essa parte de leitura e por mais esse conhecimento que Ele tem nos dado. Senhor, muito obrigada por esse dia. Ó Senhor, nos ajuda a entender e aceitar que precisamos de mudança. Nos ajuda, Senhor, a entender que muitas vezes somos nós que precisamos de mudança, não o marido, não o filho, Senhor. Senhor, ajuda-nos,
transforma-nos, ajuda-nos a entender como o Senhor entende. Ajuda-nos, Pai, a fazer a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes. Retira de nós, Senhor, o espírito de desobediência. Ó Deus, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa vida. Esteja conosco, Pai, a cada dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vou mostrar para vocês, vou pedir a Verônica para me ajudar a mostrar aqui para vocês aonde eu estou. Vai lá, Verônica, me ajuda ali, Verônica. Pega ali o telefone para mostrar para todos aqueles que estão aqui comigo, me acompanhando na leitura, aonde a gente está. Ó, ali, mostra lá, Verônica, é o centro de Araruama. A gente está bem perto do centro, bem pertinho do centro, ali é o centro de Araruama. Tem o ferryboat ali no centro também, é muito bonito. Agora para cá, aqui, para cá. No finalzinho aqui é o Náutico. É bem legal aqui, é bem bonito. Espero que vocês tenham oportunidade de vir conhecer a minha cidade. Tchau, até o próximo dia de leitura.